Queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua vida. Quero compartilhar com os amados e queridos irmãos um texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, em seu capítulo 22, do versículo 36 ao 38, que diz assim a palavra do Senhor: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Eu quero também compartilhar com os irmãos um texto aqui que foi escrito por Gerson Freire. Ele começa o texto dizendo assim: na resposta que Jesus deu aos seus arguidores sobre qual maior mandamento, ele disse: amai a Deus. Quero propor aqui uma discussão sincera e aberta sobre o que seria amar a Deus, pois, no decorrer de nossas vidas, somos confrontados com esse mandamento. Seria o mínimo coerente se pudéssemos ter uma definição que nos desse o respaldo bíblico e prático de tal mandamento. Olhando para a história da igreja, veremos que esse mandamento tomou forma diferente. Como, por exemplo, por amor a Deus, os cristãos padeceram no Coliseu romano. Também por amor a Deus, muitos irmãos preferiram viver em monastério. Mas também por amor a Deus, os cristãos do século XII realizaram as cruzadas, as quais foram responsáveis pelo assassinato de milhares de árabes. Da mesma forma, extremistas muçulmanos, por amor a Deus, ao seu Deus Alá, provocam o medo e o terror no Oriente Médio em nossos dias. Falar sobre o amor de Deus se torna bem desafiador quando somos confrontados com as atitudes daqueles que, em nome desse amor, pratica tudo que vai contra a essência do Criador do amor. A interpretação do amor de Deus pode se tornar exatamente o oposto do que é este amor, trazendo assim confusão sobre o caráter de quem o criou. Jesus, em seu ministério, sempre surpreendeu as pessoas com os seus atos de amor a Deus. Ele deixou bem claro que a expressão do seu amor a Deus era algo que foi gerado em obediência ao Pai. Jesus não era compreendido quando falava de amor a Deus, pois ele questionava os atos que eram praticados em nome desse amor. Atos esse, inclusive, que fazia parte da lei. Não creio que Jesus questionava a lei, mas ele questionava a forma que essa lei era interpretada, vivida e aplicada. O apóstolo Paulo diz que, no final, o que fica é a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. Segue a pergunta: como o amor pode ser maior do que a fé? A resposta é uma questão de prioridade de criação. Deus teve primeiro que amar o homem para poder criá-lo. A fé vem depois como uma forma do homem perceber a existência de Deus. Por isso Paulo coloca que o amor é maior do que a fé. O amor foi criado primeiro, pois foi através desse amor que Deus amou o mundo. Quero colocar três possibilidades em relação ao amor de Deus. Primeira, perceber o amor. Em Colossenses 1,16, todas as vezes que olhamos sinceramente para o Criador, podemos perceber que Ele ama a sua criação, pois Ele deu ao homem tudo para que o homem fosse abençoado na sua existência, seja o próprio dom da vida, a possibilidade de andarmos em comunidade, seja os recursos naturais e tudo quanto existem para benefício do homem. O 2.
experimentar o amor de Deus. As pessoas podem, de uma forma ou outra, experimentar esse amor de uma forma mais intensa. Isso pode acontecer através de uma experiência religiosa, isso mesmo. Pessoas podem experimentar o amor de Deus através de outros que liberam porções desse amor no seu dia a dia. Isso possibilita que o amor do Pai possa ser literalmente experimentado da mesma forma que também experimenta um doce ou uma fruta bem saborosa. 3. Vivenciar o amor de Deus. Aqui encontramos a forma mais intensa de perceber e experimentar o amor de Deus, pois aqui a percepção e a experiência se confundem com a vida de quem está vivenciando tal amor. Foi nesse contexto que Jesus expressou e recebeu o amor de Deus. Sua vida fazia parte desse amor, e o amor de Deus fazia parte de sua vida. Quando os homens tentam expressar o amor de Deus sem tê-lo vivenciado, aí acontecem as catástrofes religiosas. Quando alguém fica apenas na percepção, essa pessoa fica como que do lado de fora de um aquário, tentando entender como é respirar debaixo d'água. Quando alguém fica apenas com a experiência, isso pode levar essa pessoa a ter outras experiências. E aí a revelação fica misturada pelo empirismo moderno. Mas quando alguém ousa se vivenciar, ou ainda melhor, misturar sua vida com a essência de Deus, que é o amor, aí sim teremos alguém que vai conhecer a Deus e amá-lo, mais do que as religiões, mais do que as suas ambições, mais do que as possibilidades de realização em nome de Deus. Amar a Deus é deixar que Ele mesmo viva através de nossas vidas. É permitir a essência do Criador ser manifestada em nossos membros, nossa mente e nosso espírito. Tal vivência não pode se dar ao âmbito do saber. Vou dar mais um exemplo. Quando alguém come uma maçã, essa pessoa não precisa necessariamente saber como se dá todo o processo da digestão para ter certeza que está vivenciando o fato. Da mesma forma, muitos precisam apenas vivenciar o amor de Deus, sem querer entender totalmente como se dá tal acontecimento. Muitos ficam como que em crise se perguntando: Deus, eu não mereço. Deus, quero entender tal coisa. Deus, se o Senhor não me revelar tal coisa, eu não poderei continuar. Essa postura vem apenas mostrar que a vivência do amor de Deus vai além do nosso entendimento. Isso deveria gerar gratidão na vida de um adorador, gratidão por tão grande amor que vai além do entendimento humano. Se algum dia, alguém te perguntar o que é o amor de Deus, será que você teria a coragem de dizer: o amor de Deus é a minha vida? Um irmão em Cristo, chamado Richard, ficou preso por 13 anos por causa do seu amor a Deus. Certa vez, um dos seus companheiros de cela perguntou-lhe: como é Jesus? Ele respondeu: Jesus é assim, igual a mim. Que o Senhor possa nos dar a graça de vivenciar todo o seu amor. Oro para que você não ame a religião evangélica, mas do que o Deus da religião. E um grande abraço, e que Deus em Cristo Jesus te abençoe ricamente. Amém.